Dia. Então eu começo hoje a semana do Instagram, onde eu vou falar sobre o que eu aplico no Instagram, como eu apliquei, como eu ajudo outros empresários a aplicarem estratégias, hacks, sacadinhas e para melhorar o seu Instagram. Na verdade, já começando a semana do Instagram, eu gostaria de dizer que não existe sacadinha, não existe hack. A única coisa que existe no Instagram é conteúdo, e a única coisa que existe no Instagram é pessoas querendo consumir esse conteúdo. Então, tu pode pesquisar qualquer estratégia, tu pode otimizar o teu Instagram com algumas sacadinhas, mas tu não pode buscar sacadinhas antes de estar fazendo o arroz com feijão. E o arroz com feijão é a produção de conteúdo. Então, tu tem que constantemente produzir conteúdo para que o teu Instagram funcione. E eu vou falar muito sobre isso. Então, a primeira frase já que eu gostaria de falar é que eu aprendi essa frase e para quem está travado e não consegue produzir conteúdo, ela ajuda demais. Que é quem tem medo do ridículo, não conhece o extraordinário. Então muitas pessoas se travam no Instagram, se travam na rede social e não falam sobre aquilo que fazem, não falam sobre aquilo que amam, não falam sobre aquilo que gostam de fazer, que são bons, e acabam não conhecendo algo que pode ser extraordinário para a vida deles, assim como hoje o Instagram é para mim, que eu amo produzir conteúdo, eu amo estar aqui falando, eu amo fazer vídeos, eu amo escrever, então tudo, se eu não tivesse um Instagram, provavelmente eu ia estar com alguma coisa presa dentro de mim e eu não ia estar divulgando meu trabalho, não ia estar mostrando aquilo que eu sou bom de fazer. E os objetivos da semana do Instagram, primeiro, é analisar o teu estado atual. Tá? Então a gente vai analisar o teu estado atual e passar a ser produtor e não somente consumidor. Por quê? Às vezes a gente está muito acostumado a seguir especialistas, né? Então a gente segue especialistas, a gente segue ídolos, mas a gente não produz o nosso próprio conteúdo. A gente não se torna ídolo de outras pessoas. A gente está acostumado a não ser pioneiro, né? A gente está acostumado a buscar ídolos e não está acostumado a buscar fãs. Porque a gente acredita que nunca vai chegar naquele patamar de 10 mil seguidores, a gente nunca vai chegar naquele patamar de 50 mil seguidores, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E, na verdade, não é isso que vai fazer com que tu construa a tua marca, não é isso que vai fazer com que tu construa autoridade. O que vai fazer com que tu construa autoridade é o conteúdo que tu produz, é a forma que tu te posiciona, é aquilo que tu escolhe, é o jeito que tu escolhe falar com as pessoas. E muitas vezes a gente não faz uma matemática simples. Eu, por exemplo, para ter sucesso na minha carreira, eu não preciso de 10 mil seguidores. Talvez eu precise de 10 clientes. E com 10 clientes cobrando bem, eu vou ter muito sucesso, tanto em termos de financeiros, quanto em termos de construção de marca. Então a ideia é que tu não fique buscando seguidores, mas que tu busque qualidade naquilo que tu faz. E o resumo de tudo que eu vou falar, nessa semana do Instagram, que na verdade acho que vai ter que ser o mês do Instagram, de tanta coisa que eu tenho pra falar. Mas o resumo de tudo é conteúdo. Tu vai ter que produzir conteúdo durante toda a tua vida. Durante toda a tua vida. Tu vai ter que produzir conteúdo pra sempre, pra que tu seja uma marca eterna. E tu precisa basicamente fazer algumas coisas que eu vou mostrar na sequência aqui, mas a ideia de tudo que eu vou falar é conteúdo. Eu não vou te ensinar a conseguir mais seguidores, eu não vou te ensinar estratégias de fazer a pessoa engajar mais, porque eu acredito em tudo isso, mas eu acredito que tudo funciona em cima de uma base de trabalho, e a base de trabalho é o teu conteúdo. A partir do momento que tu tem uma rotina de produção de conteúdo, fica mais fácil encaixar pequenas estratégias, porque tu não consegue encaixar estratégia numa coisa que não existe. É a mesma coisa que tu estudar planejamento estratégico para tua empresa, só que a tua empresa não existe ainda. Então, primeiro tu tem que fazer um plano de negócios e montar a empresa. Depois tu coloca um planejamento estratégico, né, que seja eficaz. Então tu só vai conseguir em algo que está funcionando. E para funcionar, tu vai ter que produzir conteúdo de uma maneira constante. Bom, então eu vou falar primeiro como eu comecei no Instagram. Eu comecei no Instagram simplesmente desabafando, simplesmente porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler e vi muito vídeo. Eu era um caçador de dicas, né? Eu estava sempre ali no YouTube. Eu acredito que muitos de vocês devem estar no mesmo estado.
Eu vivia buscando dicas, buscando ideias, buscando sacadas, buscando alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí eu ia né, me alimentando de muito conteúdo, sempre conteúdo entrando, e nada saía de conteúdo. E aí depois, com o tempo, eu passei a postar muito, né? Eu entrei numa frequência de postagens bem alta, e depois que eu entrei numa frequência de postagens alta, as pessoas começaram a me procurar para fazer palestra, começaram a conversar mais comigo sobre negócios. Eu sou proprietário de uma academia, aqui da Academia do Algim, e eu comecei a postar muito conteúdo relacionado ao que eu aprendia sobre gestão, o que eu aprendia sobre vendas, o que eu gostava de estudar. Eu comecei sobre negócios, eu comecei a postar, mas era mais um desabafo. E aí depois eu comecei a organizar essas postagens, e eu passei a vender de verdade pelo Instagram a partir de 1.000 postagens, 1.200 postagens. Foi o momento em que eu passei a pensar mais no Instagram como uma ferramenta de vendas, mas ela já estava me dando muito retorno em vendas naturalmente. Por isso que eu sempre vou acreditar, nada vai me tirar da cabeça de que o que funciona é o conteúdo. E tu precisa produzir conteúdo. Então, se tu não tá a fim de produzir conteúdo, nem adianta acompanhar a semana do Instagram, porque eu só vou falar sobre produção de conteúdo. Não vou falar sobre sacadinha, não vou falar sobre diquinha para conseguir curtida, não vou falar sobre diquinha para conseguir seguidor, porque não é isso que vende. Apesar de tu ter ídolos que tu acredita que eles vendem muito, a gente sabe aí, por estudar, a gente sabe que tem pessoas que têm 10 mil seguidores, 50 mil seguidores e que não vendem nada. Eu já atendi clientes que tinham 50 mil seguidores e ele me procurou para vender mais. Então ele tinha muitos seguidores, talvez comprados, e que ele não conseguia vender. Porque não é o número de seguidores que faz tu vender. O que faz tu vender é a construção da tua marca, da tua autoridade. E só faz isso através do conteúdo. Bom, o que as pessoas mais erram? As pessoas mais erram no Instagram, os empresários, né? Pessoas que têm uma carreira liberal. Eu considero que todo mundo é empresário. Se tu tem uma carreira liberal hoje, tu é um empresário da tua própria marca, do teu próprio negócio. Tu é uma empresa pequena, tu é uma empresa de uma pessoa só. E o que eu considero que os empresários mais erram? Eles vão lá, preparam um Instagram, montam um Instagram e deixam o Instagram ali. Aí eles viram um visualizador dos outros Instagrams, né? Dos outros perfis. E aí ele não constrói o perfil dele. Por quê? Ele começa a achar que ele precisa de uma agência de marketing, ele começa a achar que o post dele tá feio, ele precisa de um fotógrafo, ele começa a achar que ele precisa contratar um especialista em fazer vídeos, ele começa a achar um monte de coisa que ele usa como referência empresas gigantes, e aí essas empresas, ou pessoas que estão num outro patamar, e aí ele começa a não fazer, né? Ele começa a ficar parado e não faz o que precisa ser feito. Então, às vezes, ele tem muito conteúdo, mas ele não posta esse conteúdo, ele não mostra para o mundo tudo aquilo que ele sabe fazer. Então, esse é um dos maiores erros. Montar um Instagram e não produzir nada nesse Instagram. E as consequências disso em vendas é que tu não vende. Tu acaba não vendendo porque tu passa a não existir, tu tá ali, é só um perfil no Instagram, mas é um perfil que não tá ativo, é um perfil que não tá sendo reconhecido pelo público. Por quê? Não tá produzindo conteúdo. E se tu não produzir conteúdo, tu não vai ser reconhecido pelo público. Então, os resultados que eu consegui com o Instagram foram para mim e para minha academia. Muitas pessoas que trabalhavam comigo diziam assim, eu acho que o que tá faltando é a do Algim ser mais conhecida. Ninguém conhece a do Algim. E hoje, muita gente conhece a do Algim. Por quê? Por causa do Instagram. Porque a gente começou a construir uma marca, consolidar essa marca no Instagram, produzindo conteúdo. Então, isso tudo resume-se a produzir conteúdo. Então a gente começou a produzir conteúdo no Instagram, começou a aparecer mais, começou a engajar mais com o público, e a gente tem ótimos resultados, porque hoje, o que acontece? O Instagram ele vira o portfólio do teu trabalho. Quando tu vai lá e afirma que tu pode fazer uma coisa pela pessoa, a pessoa vai dar uma conferida. Ou quando falam de ti, a pessoa vai lá no Instagram digitar quem é. Quem é esse tal de Ramon aqui? A pessoa vai lá e olha, realmente, ele tem conteúdo. Então, isso faz com que tu venda mais. Isso fez com que eu vendesse muita consultoria, porque geralmente as pessoas que eu fecho consultoria não são seguidores diretos do Instagram,
mas são indiretamente através do Instagram, alguma pessoa me indica para outra, porque já me conhece pelo Instagram. Ou seja, eu consigo fortalecer, depois eu vou falar sobre isso, a influenciosfera. Eu tô estimulando uma pessoa que estimula outra pessoa a me contratar. Então esses foram alguns resultados interessantes, e hoje de todos os clientes que eu tenho de consultoria, a maioria talvez não tenha vindo direto pelo Instagram, mas ela confirmou a possibilidade de me contratar como consultor através do Instagram. E é muito bom também porque o Instagram funciona como um pós-venda. Tu já tem um cliente e tu começa a usar o Instagram para produzir conteúdo, e aqueles clientes vão se fidelizando porque eles gostam do conteúdo que tu posta, eles começam a te ver mais, e parece que tu... Parece não, na verdade, tu está dando um atendimento contínuo para ele através do teu Instagram. E muitas pessoas, a gente criou na Dual Gym, né, na minha academia, a gente criou um grupo de mentoria, e todos que começaram a produzir conteúdo numa sequência lógica do que eu já vinha falando, do jeito que a gente vinha debatendo, foi muito engraçado até, porque na primeira reunião que a gente fez, tinha 9 pessoas do grupo de mentoria. E quando eles se deram conta de que eles iam ter que produzir muito conteúdo, caiu para 2, 3 pessoas. Por quê? Dá trabalho, produzir conteúdo dá trabalho. E é por isso que eu vou falar bastante sobre produzir conteúdo, porque eu sei que é difícil começar. Só que depois que tu começa, naturalmente tu começa a conseguir clientes. Às vezes as pessoas te procuram, mas elas não dizem que te viram pelo Instagram. Elas não dizem que foram indicado por alguém que te viu pelo Instagram, mas tu constrói uma marca muito mais sólida. Então as pessoas começaram a usar os stories, começaram a produzir conteúdo no feed, começaram a chamar o cliente para ação, começaram a ter mais resultados através do Instagram. Então esquece like, esquece visualização e esquece seguidor. Não pensa nisso. Se tu quer ter resultado no Instagram, não pensa em like, visualização e seguidores. Tá? Pensa no conteúdo. A única coisa que tu consegue controlar no Instagram é aquilo que tu pode fazer dentro do Instagram. E o que tu pode fazer dentro do Instagram é produzir conteúdo. Tu não consegue controlar os likes, tu não consegue controlar as visualizações e tu não consegue controlar os seguidores. A única coisa que tu controla é a tua capacidade de pegar uma caneta e fazer um calendário editorial, ou pegar o computador, montar um calendário editorial daquilo que tu vai postar, fazer o teu post, isso tu controla. Então foca nisso, e no início ninguém vai dar bola, pode ter certeza, ninguém vai dar bola pro teu Instagram, mas depois que tu chegar 15, 16 posts, 17 posts, todos os dias sai um post novo, todos os dias tem um vídeo novo, todos os dias tem uma interação nova nos stories, aí as pessoas começam a perceber que tu existe, que tu tá ali buscando alguma coisa, e tu começa a conseguir a melhor coisa que tem na internet, a melhor coisa que tem no Instagram, que é chamar a atenção das pessoas. Bom, quando tu pensar nessas lives que eu vou fazer, né, a semana do Instagram, que talvez tenha que ser o mês do Instagram, tu vai pensar no teu mercado de atuação, tu vai pensar no conteúdo e tu vai pensar no que eu falei agora. Na atenção. O que é a atenção? A pessoa tem que ver aqui, tá vendo minha live, ela vai ter que entrar na live e continuar vendo. Talvez ela não tenha tempo, mas na de hoje ela não vai ter tempo. Aí na de amanhã ela vai ver, pô, ali o Ramon tá de novo. Ela vai ver e vai continuar vendo um pouquinho mais. Então eu vou começar a ganhar a atenção do público. E é isso que tu tem que focar, atenção. Tu só tem que pensar nisso. E para chamar atenção, tu precisa de conteúdo. Atenção, conteúdo, atenção. E pensa no mercado, né? Fala sobre coisas que vão fazer sentido para ti. Vão fazer sentido para que tu venda, né? Eu tô fazendo esse conteúdo porque eu tenho uma mentoria de Instagram e eu quero que naturalmente eu consiga vender essa consultoria de Instagram, que é muito baseada no conteúdo. Bom, o que tu tem que pensar sempre? Eu vou ajudar meu público postando 3 pontinhos. Eu vou ajudar meu público postando sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou ajudar meu público postando sobre Instagram, sobre vendas, sobre os passos da venda, sobre como construir a sua marca pessoal. Então eu sei sobre o que eu vou postar. E tu tem que preencher essa frase. Vou ajudar meu público postando. Faz isso que com certeza tu vai ter ideias, né? A ideia é tu pegar um papel em branco e dizer, vou postar sobre isso, sobre aquilo outro, mas em outras lives eu vou falar mais sobre isso. E uma coisa que eu fico assim, fico frustrado, fico de cara, fico indignado, sei lá o que eu fico, mas é que eu vejo empresas e carreiras que são brilhantes,
pessoas brilhantes, pessoas que quando eu converso eu digo assim, cara, se tu colocasse tudo isso que tu tá me falando no Instagram, a pessoa tá falando comigo às vezes e já tô enxergando um vídeo. Eu já visualizo um vídeo dividido em 10 dicas, eu visualizo um post dividido em 10 dicas, eu já visualizo aquelas 10 dicas transformadas cada uma num post, eu já visualizo aqueles posts transformados em vídeos, eu já visualizo aqueles vídeos transformados em lives. Então, tu tem que pensar com uma mentalidade de produtor de conteúdo e que tudo aquilo que tu já sabe tem que virar um calendário editorial. Tudo aquilo que tu já sabe tem que ser exposto pro mundo. Eu tenho um cara que trabalha comigo, né, um colega de trabalho, e é um cara muito bom, muito, muito bom. E eu sempre disse pra ele, cara, se as pessoas souberem tudo que tu sabe, se tu mostrar pro mundo tudo que tu sabe, naturalmente os clientes vão vir muito rápido. Ele começou a usar o Instagram, começou a fazer uns stories, puxar uns engajamentos ali no story, e ele disse assim, Ramon, eu tô com um problema bom agora. Tô com um problema, mas é aquele problema bom. Eu tô com pessoas querendo treinar comigo e tô sem horário para dar aula para elas. E isso que tu tem que buscar. Tu tem que buscar problema bom. Tu tem que estar sempre atrás desse tipo de problema, né? Então, muita gente está procurando ele, porque ele começou a usar o Instagram de uma maneira mais ativa e isso deu um resultado para ele. Até de telefone ele trocou agora. Então, a minha visão hoje é que o meu Instagram é o meu canal de televisão. É uma oportunidade única, onde eu posso expor tudo aquilo que eu sei, eu posso expor meu rosto, eu posso expor a minha fala, eu posso expor a minha personalidade. Quando que, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, tu ia ter a oportunidade de aparecer numa tela diante de sei lá quantas pessoas, né? Porque essa live aqui, digamos que é um canal de televisão pequeno, mas talvez aqui no final da live vai aparecer que 20 pessoas entraram na live, sei lá, 10 pessoas, que seja 10 pessoas. Eu tive a oportunidade de me expor para 10 pessoas, para 20 pessoas. E quantas dessas eu preciso como clientes? Talvez 20 eu não consiga atender. Então, essa é a lógica. É tu enxergar o Instagram como teu canal de televisão. É a oportunidade que tu tem de mostrar quem tu é. Então, é a oportunidade de tu ser o ator da tua própria marca. E eu sempre falo isso. Hoje eu tô falando mais uma parte introdutória do Instagram, mas o Instagram, ele te dá a oportunidade de tu ser o ator, ele é um canal de TV que te dá a oportunidade de ser o ator da tua própria marca. Então, busca ser o ator da tua própria marca. Tu representa a tua marca, tu representa a tua empresa. Então, se tu pensar como um ator, tu vai trabalhar como um ator, tu vai te planejar como um ator e tu vai conseguir vender mais, vai conseguir vender melhor. E pessoas compram de pessoas. Então, às vezes, tu tem uma empresa que vende produto, sei lá, tu vende esse pincel aqui, ó. Tu vende um pincel atômico, um pincel de quadro branco, só que isso aqui é um pincel. Imagina aqui na tela só o pincel aparecendo, né? O pincel tal. Agora imagina eu mostrando o pincel, eu colocando a minha personalidade e falando sobre ele. Ele é azul, ele é assim, ele é branco, ele tem uma durabilidade, tal. Eu tô somando quem eu sou com o produto que eu vendo. E quando eu faço isso, as pessoas engajam muito mais. Então ela vai dizer assim, eu quero comprar daquele cara que eu vi. Quero comprar da loja daquele cara que eu vi fazendo uma live falando de pincel atômico. Então, fazendo um vídeo do pincel atômico. Por quê? Eu coloco o meu DNA, eu coloco a minha personalidade e as pessoas começam a engajar muito mais porque as pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Então, se tu é uma pessoa, que obviamente tu tem que usar a tua personalidade para vender aquilo que tu faz. E tem 3 Cs básicos do Instagram, né? Que é o conhecer, as pessoas precisam te conhecer. Depois que elas começam a te conhecer, que tu ganha a atenção delas, elas vão passar a confiar em ti. E depois que elas passarem a confiar em ti, elas já entram numa jornada onde elas já podem comprar de ti. Então, os 3 Cs que eu deixei de uma maneira mais didática, elas precisam te conhecer, depois elas vão confiar em ti, e depois que elas confiarem em ti, fica mais fácil delas comprarem de ti. Então, conhecer, confiar e comprar. Os 3 Cs do Instagram. Pode levar isso e ver em qual fase tu tá. Eu tô na fase que as pessoas precisam me conhecer, eu tô na fase onde as pessoas precisam confiar mais em mim, ou eu tô na fase que eu já posso vender. Mas tem que ser um ciclo. Tu tem que estar... Fala, Maicon. Tu tem que estar sempre sendo conhecido. As pessoas precisam estar confiando em ti para depois elas entrarem na zona de compra.
E como eu falei antes, sobre DNA, sobre personalidade, ninguém consegue te copiar. Esse pincel aqui, todo mundo vai conseguir comprar esse pincel de uma distribuidora e vai vender. Mas ninguém vai conseguir ser eu oferecendo pincel. Talvez a pessoa pode falar a mesma coisa, ela pode falar do mesmo jeito, as mesmas palavras, mas talvez, e isso acontece muito, talvez tu se identifique mais comigo do que com outra pessoa que vai falar. Talvez tu diga assim, cara, eu gostei mais daquele cara do tupete, do cara tatuado. Eu não sei porquê. Ele falou a mesma coisa, eles ofereceram o mesmo pincel, mas eu gostei mais dele. Ou tu gostou mais do outro. Tu pode ter achado, por algum motivo, tu ter confiado mais naquela outra pessoa. Por isso que o DNA, a personalidade é incopiável. E quando tu coloca ela, tu expõe ela, as pessoas, vai haver um grupo que vai se identificar contigo. E esse grupo que vai se identificar contigo vai comprar de ti. Então, um produto é sempre a mesma coisa. Todo mundo consegue comprar esse produto e revender. Agora, ninguém consegue te comprar e te revender. Ninguém vai te clonar com a mesma personalidade, com o mesmo DNA e vai revender. É impossível. Então, no momento é impossível. Então, tu tem que usar isso a teu favor e tu tem que te expor um pouco mais. Tu tem que colocar a tua voz de marca, né? Tu tem que colocar a tua personalidade, tem que colocar o teu rosto, tem que mostrar que tu vende um pincel de uma maneira diferente. Bom, e o marketing, ele é sensorial, e é mais ou menos o que eu falei agora. Então, eu estou aqui na frente do computador, 83% do marketing é sensorial, né? Então, quer dizer, desculpa, o marketing, ele é totalmente sensorial. Tu vai aparecer e 83% do marketing é a visão, 11% é a audição, 1% é o paladar e 1,5% é o tato. O que acontece? A ideia é que tu use o marketing de uma maneira ampla, tu gere todas as experiências no teu cliente. Porém, aqui eu já estou usando a visão e eu estou usando a audição. Tu não consegue sentir cheiro, tu não consegue sentir gosto, tu não consegue tocar em mim. Mas a visão representa 83%. Então, se a visão representa 83%, se aparecer só o pincel, eu estou usufruindo um pouco da visão. Mas se eu aparecer junto, eu estou usufruindo muito mais da visão. E aí volta naquilo que eu falei. A visão e a audição podem definir o comprar de mim ou comprar de outra pessoa. Então, eu posso tirar uma foto desse pincel, eu vou manter o pincel como exemplo, tá? Eu posso tirar uma foto desse pincel, só o pincel assim, pá, tira a foto. E aí eu mostrar o pincel, falar das características dele. Mas, quando eu trago uma voz para esse pincel e eu trago a minha imagem, eu consigo talvez definir se tu vai comprar de mim ou se tu vai comprar da outra pessoa que só tirou uma foto. Então, só o fato da pessoa estar te ouvindo, da pessoa estar te vendo, pode fazer com que tu venda de uma maneira muito melhor, né? Então, o resumo o que acontece é o seguinte: sempre vai ter público para todo mundo. E tu tem que sempre calcular, tu não precisa de 10 mil seguidores. Talvez o que tu precise seja de 1.000 pessoas, né? O Pedro Superti fala muito sobre isso, né? Tu precisa de 1.000 superfãs. Com 1.000 superfãs, tu vive pro resto da vida ganhando muito bem. 1.000 superfãs. Por que 1.000 superfãs? Eu posso ter 1.000 superfãs, 1.000 pessoas que gostam de mim, que talvez não tenham dinheiro para comprar de mim. Só que esses 1.000 superfãs, eles vão começar a falar de mim. Eles vão falar de mim para alguém que ainda não é meu fã. E aí essa pessoa vai vir e vai dar uma olhadinha no meu Instagram. E aí ela vai ver a live que eu tô fazendo, vai ver o vídeo que eu fiz, vai ver o story que eu fiz, vai ver que, cara, eu acho que esse cara tem a solução pra mim. Aí ele vai me procurar. Por quê? Porque os meus 1.000 superfãs estão me ajudando. Então, eu não preciso de 10 mil pessoas, de 20 mil pessoas, eu preciso de 1.000 superfãs. Então essa mentalidade é muito importante. A mentalidade dos 1.000 superfãs. Então, o que eu recomendo é que tu te prepare para virar uma autoridade. Pensa assim, cara, eu vou virar uma autoridade no mercado, eu vou virar uma autoridade no que eu faço. E, cara, se tu não tem nada ainda, tu não tem um produto em mãos, vende a tua personalidade, vende quem tu é, vende o teu dia a dia, vende a tua vida, vende o teu lifestyle. Tu não precisa ter, Ramon, mas eu nem sei no que eu vou me formar, eu não tenho emprego, eu não sei o que eu vou fazer. Cara, vende o teu estilo de vida. Mas, né, se tu não tem o estilo de vida, adquire o estilo de vida. Vende que tu faz exercício,
vende que tu te alimenta bem, vende que tu gosta de ler. Eu vendo muito o fato de eu amar estudar. Eu sou viciado em estudar, sou viciado em buscar conhecimento. E eu vendo isso. Faz parte de mim, faz parte da minha personalidade, eu vendo isso. Então, quando tu construir autoridade, tu vai ser odiado por alguns e adorado por muitos. Isso é clássico. Não vai ser todo mundo que vai gostar de ti. Vai ter gente que vai olhar aqui essa live e vai dizer, cara, que louco idiota ali, Ramon tá lá de novo. Bah, esse louco é chato, tá toda hora fazendo vídeo, tá toda hora não sei o que. Mas vai ter muita gente que vai gostar. Ou vai ter muita gente que não vai estar querendo ajudar, mas não vai estar querendo dizendo que eu sou muito bom, também não vai estar dizendo que eu sou muito ruim. Ela vai ver, vai pensar, que legal, não vou poder ver agora a live dele, né? Então, tu vai ser odiado por muitos, por alguns, tu vai ser odiado por alguns e adorado por muitos. Tu vai ser mais adorado do que odiado. Tu só vai ser muito odiado se tu for muito arrogante, né? Mas mesmo assim, a arrogância no Instagram também vende muito. Eu fiz alguns testes. E quando tu larga uns papos meio arrogantes, assim, uns papos meio pesado, o pessoal engaja muito. Porém, eu não gosto disso, eu não gosto de ser assim. Mas tem gente que é assim, que se dá muito bem no Instagram. Então, pensa sempre, quando tu virar uma autoridade, alguns vão te odiar, mas muitos vão te adorar. Então não te preocupa com, fulaninho, o ciclano me criticou, não vai gostar do que eu fiz, porque a gente tem um medo de algo que a gente não sabe o que é. A gente cria um medo de algo que a gente não sabe o que é, fica com vergonha de postar, de mostrar o que sabe. Cara, mostra o que tu sabe pro mundo. E prepare-se para ser humilde. Por quê? 1 é maior do que 0. Eu tenho aqui agora, nesse momento, às vezes não dá pra ver exatamente, mas pra mim aqui tá parecendo que tem 2 pessoas na live. Aí tu pensa, tu tá entrando na live, tá pensando assim, que ridículo, olha ali. O cara tem 2 pessoas somente na live, olhando a live dele. Mas eu não preciso de 1000 pessoas, eu preciso de... Quantas pessoas eu preciso influenciar? Eu preciso que uma pessoa se influencie. Se eu estiver falando para 0 pessoas, talvez eu esteja perdendo tempo. Ou não, porque eu vou deixar gravado 24 horas. O que acontece é que tu tem que ter humildade e entender que tu precisa influenciar uma pessoa de cada vez. Se uma pessoa assistir essa live do início ao fim, cara, eu ganhei, é vitória. Eu tô influenciando uma pessoa. E essa uma pessoa, ela vai falar para alguém de mim, em algum momento. Se são 2 pessoas, talvez eu seja reconhecido por mais 2 pessoas, aí são 4. É um processo de multiplicação. Por isso que o Instagram é uma ferramenta de produzir conteúdo, produzir imagem, produzir vídeo, mostrar que tu existe, mostrar quem tu é, mostrar o que tu sabe fazer, mostrar pro mundo que tu pode ajudar pessoas de alguma forma. E então, tem o Gary Vanderhook. Deixa eu ver se eu tenho aqui o livro dele. Eu tenho um livro dele que é Detonando, eu tenho outro livro que é Nocaute. E ele fala o seguinte: 1 é maior do que 0. Tu precisa influenciar uma pessoa de cada vez. Não precisa se preocupar se na tua live vai ter 200.000 pessoas, se... Valeu, Klaus, pode crer. Não importa se tu vai ter 200.000 pessoas, 50.000 pessoas, 10.000 pessoas. O que importa é uma pessoa que tu influencie, e essa uma pessoa ela vai te ajudar a crescer. Aos poucos. Tem que ter humildade para tu conseguir crescer no Instagram. Tu não vai ser um ator global no Instagram. Tu vai ser quem tu é, ajudando pessoas próximas. Inclusive o Facebook, ele tá valorizando muito mais isso do que aquela expansão exponencial de tu ser do Rio Grande do Sul e ficar famoso em São Paulo. Não, ele valoriza muito mais hoje os grupos, as comunidades. Então tu tem que ser famoso na tua região e não no mundo inteiro. Primeiro tu vira famoso. E até na lógica do marketing, na lógica da expansão, é melhor tu ser bom naquilo que tu faz na tua cidade, talvez até no teu bairro, depois na tua cidade, depois na tua região, depois no estado, depois em 2, 3 estados e assim vai. Então é assim que tu cresce. Óbvio que no meio do caminho tu pode explodir, mas tu tem que fazer um trabalho sólido em algum lugar e tu não precisa de muitas pessoas para isso. Bom, isso eu acho muito, 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 muito importante, muito relevante. Prepare-se para ficar inteligente. Por quê? Quando tu começa a produzir conteúdo no Instagram, naturalmente tu começa a se preparar mais. Então, eu tenho um artigo para escrever, tá? Que me convidaram para escrever num blog. Eu vou usar esse livro. Então, eu quero usar um livro para dar uma melhorada. Eu já saberia o que escrever, mas eu quero dar uma incrementada nesse conteúdo e eu quero ter algum argumento a mais. E aí eu vou lá e leio o livro.
para escrever aquele artigo. Então, eu já tô ficando mais inteligente. Às vezes eu vou escrever um post, eu dou uma pesquisada. Às vezes eu escrevo um post mais inspiracional, que eu falo o que eu penso, eu falo sobre a minha opinião. Mas quando é aspiracional, quando é uma coisa que eu quero ajudar as pessoas a pensarem sobre o ganho daquilo, às vezes eu dou uma pesquisada. Eu dou uma pesquisada para confirmar, eu estudo mais. E por escrever, para tu extrair da tua cabeça uma coisa que tu quer ensinar a outra pessoa, tu aprende muito mais. Então, tu tem que se preparar porque tu vai ficar muito mais inteligente do que tu já é. Tu vai começar a estudar muito mais, tu vai começar a te preparar muito mais. E se eu fosse dizer, o maior benefício de produzir conteúdo é esse, porque tu fica muito inteligente. Depois, quando tu senta com uma pessoa para falar sobre o que tu vende, sai tanta coisa. Às vezes eu tô conversando com alguém e diz assim, acho que eu já fiz um vídeo até sobre isso. Eu acho que eu fiz um post sobre isso esses dias. Então, tu reforça aquilo que tu já sabe. E aí tu vai ficando muito mais inteligente. Então, te prepara, porque se tu começar a usar Instagram, tu vai ficar muito mais inteligente do que tu já é. E, obviamente, te prepara para ser o ator da tua própria marca. Tu vai representar a marca a marca você. Pensa no teu nome, meu nome é Ramon de Leon, eu represento a marca Ramon de Leon, eu sou o ator da minha marca e eu faço isso já há algum tempo e funciona demais. Então tu tem que pensar assim, cara, eu sou um ator, o meu celular é uma câmera, eu sou um ator e eu vou representar a minha marca com honestidade, com sinceridade, eu vou mostrar para o mundo tudo aquilo que eu sei fazer de melhor, tudo aquilo que eu sei fazer. E se eu não sei fazer, se eu não sei como fazer, eu vou me preparar para mostrar para o mundo o que eu sei fazer, o que eu quero fazer, né? Eu vou mostrar para o mundo a minha personalidade. E o Instagram, ele te dá a grande oportunidade mesmo, de não ser só mais um no mercado, porque a gente se forma, e esses dias até uma menina gerou uma polêmica ali que eu tava divulgando a semana do Instagram, e eu falei o seguinte, se eu chuto uma árvore hoje, eu sou formado em educação física, sou bacharel em educação física. Se eu chutar uma árvore, vai cair talvez uns 100, talvez até 1000 bacharéis em educação física. Se eu chutar, e todos iguais a mim, se formaram, tal, estudam, são os caras, né? Eu não trabalho mais dando aula, mas enfim, vai cair um monte de bacharel. Aí se eu chutar a árvore com um pouco mais de força, vai cair mais uns 300 bacharéis em educação física, talvez com especialização, né, com pós-graduação, mestrado, e com um currículo 1000 vezes melhor que o meu. E o que acontece? Só que eu, só formado, e se eu construir a minha marca através do Instagram, talvez eu consiga muito mais clientes do que essas pessoas. Por quê? Eu não sou só mais um. Eu não sou só mais um que tu chuta a árvore e eu caio. Eu vou ser um cara que está falando do produto que eu vendo, eu vou estar falando sobre as transformações que eu faço, eu vou estar falando sobre as dores do cliente, e isso vai fazer com que a pessoa me reconheça de uma maneira diferente das outras pessoas que, quando eu chutei, caíram da árvore. E eu falei o seguinte, o Instagram, ele não aceita currículo. Tu pode botar ali que tu tem pós-graduação nisso, mestrado naquilo, doutorado naquilo. Se tu é um cara top, se tu é um cara que tem tudo isso e que produz conteúdo, beleza. Agora, se tu é um cara que só botou ali aquilo achando que as pessoas vão te procurar, ele tem um doutorado em tal coisa, tem um PhD, esse é o cara que eu vou procurar. Não, porque pode ter um colega teu de profissão que nem se formou ainda, mas que já tá produzindo conteúdo, e a pessoa comprar a personalidade dele, comprar o DNA dele e não comprar a tua personalidade. Então, tu não vai ser só mais um no mercado. O Instagram ele te dá essa oportunidade de tu não ser mais um, de tu não ser aquele cara que cai da árvore quando chutam. Não, tu vai estar lá no topo da árvore aparecendo para muitas pessoas. Entenderam? Eu vou aqui gerar então um plano de ação. Eu deixei o celular na frente, vou tentar apoiar ele aqui em outra coisa para conseguir mostrar para vocês, falar para vocês. Vamos lá, plano de ação. Plano de ação para utilizar no dia de hoje. Eu vou sempre usar um plano de ação para quando eu for terminar as lives, né, da semana do Instagram. E o plano de ação é o seguinte. Primeiro, pense no que quer para sua vida e escreve no papel. Pega um papel e escreve. Eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa.
Primeiro exercício. Então faz isso, pega o papel e escreve. Eu quero tal coisa, tal coisa. Aí tu vai pensar na dor que o teu produto ou serviço resolve. Por exemplo, eu resolvo a dor do cara que não consegue vender. Ele não consegue vender o produto dele. Ele não consegue vender o serviço que ele faz. Ele não consegue vender a empresa dele. Ele não consegue vender os projetos dele. Ele não consegue vender as ideias dele. Então eu trabalho com gestão estratégica de vendas. Quem tem a dor de não conseguir vender, eu ajudo. Tá? Então pensa nisso. Qual dor teu produto resolve? Pensa na dor, não pensa no produto. Então, olha, isso aqui é uma caneta, é um pincel atômico. Qual dor que esse pincel atômico resolve pra mim hoje? Esse pincel atômico é pincel de quadro branco. Ele resolve o quê? Ele tem a ponta tem 3 milímetros, da marca espiral, oval e tal, branco. Ele é azul, né? Ele é branco aqui, tampinha azul. Isso aqui é característica, tá? O que ele resolve pra mim? Ah, Ramon, tu vai poder escrever com mais tempo. Mas eu não quero mais tempo. Eu quero escrever no meu quadro de planejamento semanal. É isso que ele resolve. Ele resolve o meu planejamento. Ele não resolve. Eu não quero a tinta dele. Eu quero a tinta dele é um mecanismo. Eu quero fazer meu planejamento semanal aqui. Eu quero escrever no quadro quais são as minhas prioridades. Então, é isso que ele resolve. A minha dor é me planejar. A minha dor não é não conseguir escrever, né? Então, talvez para um professor universitário que ele tá no quadro sempre escrevendo, a dor seja, cara, meu pincel acaba muito rápido. Então aí tu usa, o pincel dura mais tempo. Então aí tu consegue vender para esse cara, mas a dor dele é essa. A minha dor é conseguir alimentar o meu quadro de planejamento semanal, alimentar o meu quadro de planejamento mensal, de planejamento geral, estratégico. Então, pensa em qual dor o teu produto soluciona. Por exemplo, a minha dor, o cara não consegue vender. Na verdade, a dor dele é a lucratividade baixa da empresa. A dor dele é ter que demitir um funcionário. A dor dele é não conseguir adquirir as coisas. A dor dele é estar há 3 anos trabalhando e não conseguir ajudar em casa, não conseguir ajudar a família dele, não conseguir prosperar. Então essa é a dor. O vender causa esse tipo de dor, o não vender causa esses tipos de dores. Então é mais ou menos por aí que tu tem que refletir. Então, qual dor que o teu produto ou o teu serviço resolve? Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai encontrar 5 pessoas, tá? 5 pessoas que fazem igual a ti ou que fazem parecido ao que tu quer fazer, tá? Parecido ao que tu quer fazer. Por exemplo, eu trabalho com vendas, tá? Com gestão estratégica de vendas. Eu vou lá e vou pesquisar 5 caras que trabalham com gestão estratégica de vendas ou com vendas, e aí eu vou ver como é que eles fazem, como é que eles montam o Instagram dele, e aí eu vou analisar o que eles têm de ponto forte que eu acho que eu posso trazer para mim. Então esse é um processo de modelagem, se chama. Eu vou ver o que tem de ponto forte, coisas que me inspiraram. Eu gostei do jeito que ele faz o vídeo, gostei do jeito que ele faz os stories, gostei do jeito que ele faz os textos dele, gostei das frases que ele usa, e aí tu começa a organizar isso aí. Bom, depois tu faz 2 colunas, tá? 2 colunas com os pontos fortes e com os pontos fracos que tu tem para começar a produzir o conteúdo. Tu vai pegar a folha, vai riscar no meio, até botar pontos fortes. Pontos fortes. Aí vai botar pontos fracos. Tu vai fazer assim. Tu vai fazer 2 colunas, numa tu vai botar pontos fortes, na outra tu vai botar pontos fracos. E aí tu vai botar quais são os meus pontos fortes. Bom, hoje eu tenho tempo. Aí tu vai botar que tem tempo, tu vai botar que tu já domina bem o conteúdo, tu vai botar que tu já fez várias palestras, enfim, tu vai botar tudo que tu tem. Pontos fracos, pode ser não ter tempo, pode ser não ter conteúdo suficiente. E uma coisa que eu ouvi esses dias, eu comprei um curso, que é muito legal para quem quer produzir conteúdo, tu só precisa estar um capítulo à frente. Tem um filme, que até ele deu o exemplo do filme, eu acho que é o filme Prenda-me se for capaz, que o cara dá aula na universidade, ele começa a dar aula na universidade, e aí perguntam pra ele quando ele é preso, cara, como é que tu deu aula na universidade? E aí ele disse, eu olhei o conteúdo programático da faculdade, tinha que usar aquele livro, e a única coisa que eu fiz foi estar um capítulo à frente dos alunos. Eu lia e ensinava, lia e ensinava, lia e ensinava. Então, ele ensinava tudo que estava no livro e ele estava um capítulo à frente. Então, às vezes tu pode pegar esse livro aqui
e dizer e começar a falar sobre esse livro. Tu pode produzir todo o conteúdo desse livro relacionando um pouco com a tua carreira. Então, se tu estiver um capítulo à frente, tu já tá no lucro. Depois tu vai pesquisar grupos, tá? Por exemplo, eu trabalho com gestão estratégica de vendas. Eu vou procurar grupos que falam sobre vendas. O que essas pessoas, quais são as dúvidas das pessoas que trabalham com vendas, né? Quais são as dúvidas, qual é a dor delas? Todo mundo fala que a pior dor é quando o cliente diz tal coisa. Então eu vou lá e, o cliente diz tal coisa. Aí eu vou lá e faço um vídeo depois, né? Ou faço um texto. Como reagir com o cliente quando ele diz tal coisa. Então eu fui lá, eu pesquisei naquele grupo, dá para pesquisar no Yahoo Respostas, eu pesquisei sobre vendas, eu fui num grupo, eu fui no livro, tu pode ir na Amazon e olhar os livros de vendas e ver o que eles falam sobre os livros, que conteúdo que as pessoas estão buscando e falar sobre isso. Tu pode ver fórum no Facebook, grupos no Facebook, tu pode... o que eu acho melhor é vídeos no YouTube, porque tem vídeos no YouTube que as pessoas falam muito neles, comentam muito embaixo, e aí tu vai num vídeo de um especialista que fala de alguma coisa que tu imagina, né, que tu pode falar, e tu vê lá quais são todas as dúvidas. Aí às vezes as pessoas dizem assim: adorei o vídeo porque me ajudou nisso, naquilo, né? Adorei o vídeo porque me ajudou a entender que o cliente tal coisa. E aí tu começa a ver que 10 pessoas falaram a mesma coisa. Então, se 10 pessoas falaram sobre aquilo, provavelmente essas 10 pessoas, elas querem esse tipo de conteúdo. E não, isso pode ser um padrão. Aí tu produz conteúdo de acordo com esse padrão. Bom, gente, revisando o plano de ação, para fechar essa parte do plano de ação, mas eu vou deixar ela salva e vou ver se eu faço um post ou talvez uns destaques ali da semana do Instagram. Vou fazer nos stories e vou deixar, não vou botar não vou botar no feed, mas eu vou deixar nos stories e eu vou deixar ali o plano de ação. Então, primeira coisa, pense no que quer para sua vida, escreve no papel, pensa na dor que o teu produto resolve, encontra 5 pessoas que fazem algo parecido e começa a fazer também. Quer dizer, pensa em 5 pessoas que fazem algo parecido com o que tu quer fazer e se inspira nelas, vê o que tem de ponto forte para tu te inspirar. Faz 2 colunas com pontos fortes e fracos que tu tem atualmente para produzir conteúdo e pesquisa o que o público quer ouvir. Pesquisa no YouTube, nos comentários dos vídeos, pesquisa nos comentários dos Facebooks, dos especialistas, pesquisa em tudo que é comentário, fóruns, grupos do Facebook, posts do Instagram, pesquisa qual é a dúvida das pessoas, beleza? Nas próximas lives eu vou falar sobre como preparar o teu perfil do Instagram, sobre como ter uma produção infinita de conteúdo, sobre como utilizar o teu feed, os teus stories. Eu vou falar sobre como e por que fazer vídeos, como vender pelo Instagram, e depois eu vou revisar tudo isso. Fala, Sérgio. Fala, Alemão. Depois eu vou revisar tudo isso para vocês comprarem a minha mentoria de Instagram, onde eu ajudo empresários e profissionais liberais a fazerem tudo isso que eu estou falando e se posicionarem para conseguir vender pelo Instagram. Então, eu volto à frase lá do início, que quem tem medo do ridículo não conhece o extraordinário. Eu aprendi essa frase com Paulo Vieira, no Método CIS, e eu carrego ela até hoje, eu vou seguir carregando ela, porque no momento que eu parei de ter medo do ridículo, eu comecei a conquistar resultados que eu nunca imaginava que eu ia conseguir conquistar. Por quê? Eu esqueci o ridículo e foquei naquilo que eu queria. Então, quando tu focar naquilo que tu quer, tu vai conseguir os resultados que tu busca. E quem tiver dúvidas, quem quiser saber um pouco mais sobre a minha mentoria de Instagram, sobre como eu posso ajudar a tua empresa a alavancar através do uso do Instagram, como eu posso ajudar a tua carreira, a tua profissão a alavancar com o uso do Instagram, dá para conseguir até emprego sendo bom no Instagram, tá? Então, se tu quiser saber um pouco mais, me manda um direct, clica no link do meu perfil e fala diretamente comigo pelo WhatsApp, beleza? Valeu, galera, muito obrigado, vou deixar salva a live agora.